Luísa Dantas. Me chamo Vitória Evany. E nós estamos aqui para começar a primeira série deste canal tão especial, que se chama O Conhecimento do Santo, que nós vamos falar baseado no livro do Tozer, que leva esse mesmo nome. E nessa série nós vamos falar um pouco sobre conhecer a Deus, alguns atributos de Deus, quem Deus é, né? E a importância de conhecê-lo. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto mais profundamente, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre por que nós devemos pensar corretamente a respeito de Deus. Então, assim, às vezes, nós, principalmente a gente que vive em um país religioso, nós que somos cristãos, que congregamos alguma igreja e tudo mais, nós temos uma ideia de quem Deus é, né? E às vezes essa ideia de quem Deus é, ela não é baseada na Bíblia, e sim baseada em experiências pessoais, ou baseada na família que a gente cresceu, no pai que a gente teve, na mãe que a gente teve. E a gente acaba vinculando a imagem de Deus ao nosso contexto de vida, né? Por exemplo, e não ao que ele realmente é de acordo com a Bíblia, né? E nós perdemos nós passamos a ter uma imagem errada de quem Deus é. E por que é tão importante pensar corretamente a respeito de Deus? Bom, se eu pudesse resumir em 2 pontos, assim, o primeiro capítulo, dois momentos que eu achei muito marcante no primeiro capítulo é que ele vai falar quais são as consequências de você ter um conceito correto de Deus e quais são as consequências de você não ter um conceito correto de Deus. Apesar dele ter começado falando sobre como é bom nós termos o conceito correto de Deus, eu quero começar falando sobre quais são as consequências quando a gente não pensa corretamente sobre Deus. Ele vai falar muito sobre essa questão da idolatria. Quando eu não tenho uma ideia correta de quem Deus é, como você falou, né? A gente, principalmente assim, se tratando da sociedade brasileira, a gente vive realmente a gente nasceu nesse ambiente bem religioso, então assim, muitas vezes a gente tem ideias sobre Deus que vieram da nossa família, que vieram dos nossos amigos, não realmente de quem Deus é. A gente acaba criando um Deus na nossa mente que é tudo menos quem Deus realmente é. Então, assim, às vezes a gente pensa que a idolatria ela é só eu me prostrar diante de um ídolo, de uma estátua, mas não se trata sobre isso. A idolatria ela começa primeiro na nossa mente. Aquilo que eu penso sobre quem Deus é reflete as minhas atitudes para com Ele. E isso dita muito, porque da mesma forma que uma construção ela é bem fundamentada ou não, na sua base, naquilo que está por baixo, a nossa fé ela vai prosperar ou morrer de acordo com a ideia que eu tenho de quem Deus é. Sim, e é muito interessante porque, tipo assim, existe uma grande diferença entre a informação que a gente tem sobre algo, né? E aquilo que a gente realmente crê sobre aquilo. Tipo assim, eu tenho uma informação, e acredito que todos, a maioria de nós temos a informação de que, por exemplo, Deus é um Deus de amor, né? Que assim, é um conceito geral, o maior mandamento é o amor e tudo mais. E então essa é uma informação que a gente tem. Só que se a gente parte de uma crença no nosso coração de que Deus é um Deus que tem prazer em castigar, né, por exemplo, nós sabemos que Deus não tem prazer em castigar. Deus castiga porque Ele é justiça, mas Ele não tem prazer em castigar a gente, né? E então se a gente parte dessa crença, né, mesmo que a gente saiba que Deus tem prazer em nos amar e não nos castigar, a gente tem essa informação, mas se no nosso coração a gente acredita que na verdade Deus tem prazer em castigar, o que vai prevalecer não é a informação que a gente tem, mas é aquilo que a gente crê no nosso coração, né? E é igual o exemplo da Coca-Cola, né? Que eu gosto sempre de lembrar. Nós sabemos que a Coca-Cola faz mal, né? Ela não é nada saudável e tudo mais. Essa é uma informação que a maioria das pessoas tem. Mas se nós temos essa informação, mas se nós não cremos de todo o nosso coração que a Coca-Cola faz mal, ou assim como qualquer outro refrigerante, não estou fazendo aqui apologias, mas se a gente não crê verdadeiramente que o refrigerante faz mal, mano, a gente vai continuar bebendo refrigerante assim, adoidado, entendeu? Então, acredito que essa seja a importância da gente ter essa informação correta sobre Deus para que ela vire verdadeiramente nossa crença, né? E até, tipo assim, se a gente pensar
ter um conceito correto sobre Deus. Eu vou usar o exemplo que você falou sobre o amor, né? Muitas vezes a gente pensa assim, porque muitas vezes a gente às vezes se distancia de Deus, e muitas vezes a gente se distancia de Deus por ter conceitos errados sobre muitos pontos, como por exemplo o amor. Se eu tenho uma ideia errada sobre o que é o amor com as pessoas, eu também teria uma ideia errada sobre o que é amor para com Deus. Então, no primeiro momento em que eu me sentir punida ou corrigida, por exemplo, pelos meus pais, então eu vou achar que eles não estão me amando, porque a minha ideia de amor é uma ideia onde tudo me dão e nada me tiram. Não me corrigem. Não me corrigem, não me disciplinam, né? Então, por quê? Porque eu tenho uma ideia errada sobre o que é o amor. E isso também reflete na nossa comunhão com Deus. Se eu tenho uma ideia errada, a Bíblia fala, né, que Deus é amor. Se eu tenho uma ideia errada sobre quem Deus é, e eu coloco assim, Deus é amor, então Ele me dá tudo, Ele passa a mão na minha cabeça, Ele libera que eu faça qualquer coisa que eu queira. Sim, e no final tá tudo certo. E aí, o primeiro momento que Ele me corrigir e falar não, então assim, não, isso aqui não serve pra mim. Aí eu vou criar um Deus que sirva pra mim, que Ele... Você consiga controlar. Sim, que Ele atenda as minhas expectativas. E isso também já se torna aquilo que Ele mesmo falou no livro, já se torna uma idolatria, né? Que é um Deus que eu consigo controlar, que eu consigo mexer nele, né? Que na verdade, eu me torno Deus e Ele não, Ele é o meu Deus. Fica um Deus sem poder nenhum, né? E também falar algo muito interessante aqui no livro, sobre os nossos conceitos errados sobre Deus, eles podem vir de dois lugares, né? Primeiro, eles podem vir de doutrinas erradas. E, cara, eu gosto muito de lembrar a mim mesma desse versículo, que é: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o que é ter esse conceito errado de Deus, vindo de doutrinas erradas, falta de estudo mesmo, né? Então, a gente é cristão muitas vezes e a gente espera o quê? Conhecer a Deus de púlpito, né? A gente espera todo domingo para o pastor falar alguma coisa, e à medida que nós vamos todo domingo para a igreja, a gente vai aprendendo coisas sobre Deus, sendo que Deus deixou a Bíblia ali, que é a fonte do conhecimento de quem Deus é, e hoje em dia a Bíblia está muito mais acessível do que antigamente, né? Está a um passo de um desbloqueio do celular, mas a gente não tem essa paciência, essa disponibilidade de estudar. Então, quando a gente tem uma doutrina errada sobre Deus, né? Quando a gente tem uma doutrina errada, a gente acaba tendo um conhecimento errado de quem Deus é, uma ideia errada de quem Deus é. A gente não tem disciplina, né? Porque eu acho muito contraditório a gente ter disciplina em tantas áreas da nossa vida, na saúde, no trabalho, em tudo. Mas quando se trata da vida espiritual, né? Como se existisse uma divisão sobre isso. Mas quando se trata dessa área da nossa vida, tudo é no meu querer, na minha vontade. E, cara, é sentar e estudar mesmo. Eu só vou entender, eu só vou saber aquilo que Deus gosta, aquilo que Deus não gosta. Eu só vou entender os seus mandamentos. Eu só vou entender, sentando, estudando e lendo. E como você mesmo falou, hoje a Bíblia está muito fácil. Não só de acesso, quantas versões, linguagens diferentes a gente tem. E eu puxo aqui o original, num clique, a palavra original, e entendo mais profundamente. E eu posso, sim, buscar, tem materiais de apoio, livros só para me aprofundar cada vez mais. Então, assim, só falta disposição mesmo. E isso, assim, se tratando da cultura brasileira, não é só nessa área religiosa, mas, assim, a cultura brasileira é uma cultura que na sua raiz tem preguiça de estudar. A gente tem preguiça de parar de ler. A gente não conhece as literaturas da nossa própria nação. A gente pega uma literatura brasileira clássica, não consegue entender nem metade daquilo que está escrito. Aí eu me deparo com uma coisa um pouquinho mais difícil na Bíblia, eu fico tipo, já deu, já li, minha leitura de hoje já está concluída, passa para a próxima coisa. Então, assim, a gente tem preguiça de exercitar a mente, de botar ela para trabalhar. E então, os nossos conceitos errados sobre Deus podem vir de doutrinas erradas, que é a falta de estudo, falta de conhecimento. E também o nosso conceito errado sobre Deus, ele pode vir de uma falha ética cristã. Então, basicamente, aquela pessoa que não conhece a Deus, e aquela pessoa que não conhece a Deus
principalmente no país em que a gente vive, provavelmente ela conhece um cristão, né? E esse cristão não vive de acordo com a palavra. E esse cristão não vai viver de acordo com a palavra. E assim, mano, a ideia de quem Deus é, que essa pessoa que não conhece a Deus vai ter, é a ideia daquela pessoa que diz que acredita em Deus. Então, mano, se a pessoa não conhece a Deus, mas ela conhece algum cristão que mente, algum cristão que é invejoso, que é tudo aquilo que a Bíblia não é, a ideia que aquela pessoa vai ter de Deus vai ser daquele cristão. Então, Paulo, ele fala, em alguma das cartas dele, ele vai dar uma bronca para a igreja. Ele fala assim, parafraseando o que Paulo fala, ele fala assim: mano, a galera tá deixando de acreditar em Deus por causa de vocês, que dizem que creem. Então, muitas vezes as pessoas estão deixando de acreditar ou não estão nem acreditando por causa de nós, cristãos, que dizemos que cremos, mas que não estamos agindo de acordo com o que a palavra diz. Sim. Então, nós precisamos ter esse conceito correto de quem Deus é, né? E quando o homem tem esse conceito certo de quem Deus é, ele passa a mudar suas prioridades, mudar suas preocupações, né? Sim. Lá no livro ele vai falar, né? O Tozer, ele vai falar. Acho muito, muito legal a literatura do Tozer, porque ele é muito profundo, mas muito simples de entender ao mesmo tempo. Que eu não tenho uma ideia correta de Deus, então eu acabo caindo nesse pecado abominável, que é o da idolatria. Mas quando eu tenho uma ideia correta de quem Deus é, eu entro num lugar onde todos os fardos das preocupações dessa terra, elas são retiradas de mim. Eu não me preocupo mais, como Jesus falou na Bíblia, não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir. A gente consegue realmente chegar nesse lugar onde eu não fico preocupada com o que comer, com o que vestir. Tudo isso é temporário. Então eu penso, cara, isso passa. Não preciso ficar perdendo a minha paz por causa disso. E aí eu me desfaço, né, desses fardos. Só que aí eu caio num outro lugar onde existe um fardo muito mais pesado, que eu abri mão, né, desses fardos temporários, mas eu chego num lugar onde eu percebo, assim, a ficha cai, que eu tenho uma obrigação para com Deus. Eu tenho a obrigação de adorá-lo. Muitas vezes a gente passa a vida querendo saber qual é a nossa vocação, para que nós fomos criados. E a verdade é que o ser humano foi criado para adorar a Deus. É para isso que a gente foi feito. E aí eu percebo, né, quando eu realmente me deparo com a essência de quem Deus é, eu percebo que eu tenho essa obrigação de adorar a Deus de todo o coração, com toda a intensidade, com tudo que eu sou. E eu percebo que eu não dou conta. Que não importa o que eu faça, nada que eu faça chega nem perto do que eu deveria fazer. Aí a gente cai nesse lugar assim, a pessoa, quando ela realmente se depara com Deus verdadeiro, ela cai eu coloco essa palavra assim, num desespero. Não tem o que eu faça que possa tirar esse fardo, assim. Eu caio nesse lugar desse fardo, dessa dívida eterna com Deus. E aí ele vai falar que o único que pode nos tirar desse lugar de fardo eterno, dessa obrigação, é Jesus. Às vezes a gente fala assim, ai, fulano é tão bom, faz boas obras. E, gente, nada que eu faça chega nem perto da obrigação que eu tenho para com Deus de adorá-lo. Então, assim, não é por obras, não é o que eu faço. Somente realmente através de Jesus que eu consigo cumprir essa minha obrigação para com Deus de adorá-lo. Sim, e aí a gente parte para um segundo ponto aqui do livro, que fala assim, nós vamos falar agora um pouco sobre o Deus incompreensível, né? Nós sabemos que Deus, ele é eterno, né? Deus, ele é uma fonte eterna. Então, assim, se ele é eterno, se ele é infinito, não tem como conhecermos a ele em sua plenitude. Essa é a realidade. Não nesse corpo mortal em que nós estamos. Então, meus caros jovens, né? Se Deus é incompreensível, para que tentar conhecê-lo? Fica aí a questão. Quer falar um pouco sobre isso? Assim, até para mim, como uma experiência pessoal, eu quero entender a Deus, né? E como a Lô falou, isso é impossível, porque nós somos criaturas e Ele é o Criador.
Então, mesmo que a gente queira muito, nós não queremos conhecer a Deus por completo. E longe do que possa parecer, isso não, na verdade, não é uma coisa ruim. Só mostra o quão grande é o Deus que a gente serve, né? É tanto que quando a gente pega para ler a Bíblia com detalhes, a gente vê que até os próprios profetas, os que falavam tanto o nome de Deus, eles não conseguiam nem descrever aquilo que eles viam de Deus. Era sempre assim, se assemelha a algo, se parece com algo, porque falar sobre Deus é algo muito profundo. Às vezes a gente quer entender a Deus usando a razão e não se entende a Deus pela razão. Por isso a importância da fé, é através da fé e do amor que a gente realmente consegue entendê-lo. E até no livro mesmo vai falar que Deus, como Deus ele é incompreensível, então quando ele vai tentar não, né? Quando ele vai se revelar a nós ou falar algo, até mesmo na Bíblia, ele, assim como você falou, ele vai usar de comparações com coisas que a gente consegue mensurar, né? Até naquela passagem quando Deus vai falar quando Jesus aqui na Terra vai falar sobre o reino dos céus, né? Então ele vai falar, o reino dos céus é parecido com, e aí ele cita coisas da Terra, né? Para que a gente consiga tentar mensurar, mas nós sabemos que o reino dos céus a nossa mente humana não consegue mensurar. E eu acredito assim, acredito não, né? Nós sabemos que foi isso que aconteceu, que foi isso que até Deus queria fazer enviando Jesus, né? A Bíblia fala ali em Filipenses, se eu não me engano, que Deus, ele estava lá na sua glória, na sua honra, e ele se humilhou, né? Ele veio como homem, abriu mão de toda a sua honra, de toda a sua glória. Por que ele fez isso? Para que ele conseguisse ser acessível. O negócio de Deus era que ele queria se tornar acessível para que a gente conseguisse, de certa forma, conhecê-lo, né? E eu digo de certa forma porque a plenitude do conhecimento de Deus nós só teremos quando verdadeiramente nós nos transformarmos em corpos gloriosos com Ele lá no céu. Mas Deus se tornou homem para que a gente conseguisse acessá-lo, né? E eu acho que esse a sacada de Deus. Vir à Terra como homem para Jesus ser a ponte, né? Sim. Como não dá pra gente entender a Deus por completo, nós precisaríamos de um acesso para Ele. A gente precisava de Jesus. A Bíblia fala que a gente só pode conhecer ao Pai através do Filho. Então, assim, eu preciso desse acesso para conhecê-lo. Eu preciso que alguém seja o mediador aqui. Sim, e essa a questão. E essa questão que ele até finaliza falando, o capítulo vai finalizar falando que o nosso meio para conhecer a Deus é Jesus. Não existe outro meio, não existe outro lugar. E para finalizar, o capítulo vai finalizar falando assim: se a nossa pergunta é como Deus é em si, se nós queremos saber como Deus é, a plenitude de quem Deus é, cara, isso é uma pergunta sem resposta. Nós não conseguiremos responder essa pergunta. Mas se a nossa pergunta é o que Deus tem revelado sobre si, então essa é uma pergunta que nós temos sim uma resposta, né? E a resposta dessa pergunta é os atributos de Deus. Então, como conhecer a Deus? Por meio de Jesus Cristo. E em Jesus, Deus vai revelar quais são esses atributos. E é conhecendo esses atributos de Deus que nós vamos conhecê-lo mais profundamente. Então, no vídeo de hoje nós falamos sobre isso, né? Sobre por que pensarmos corretamente sobre Deus, sobre esse Deus incompreensível. E a partir do próximo vídeo, na próxima semana, você que estará nos acompanhando aí nessa série, nós vamos começar a pontuar alguns atributos de Deus e vai ser muito divertido. Estou muito empolgada. Você está empolgada? Também, bastante. E nós esperamos que você acompanhe a gente nessa série aí. E é isso aí. Um beijo para todos.